Olá, neste vídeo eu irei falar sobre algoritmos aproximativos. É, Tendo uma visão geral, do que será abordado nesse vídeo, eu falarei sobre problemas NP difíceis, problemas de otimização, o que seria um problema de otimização, algoritmos de aproximação e um exemplo de um algoritmo de aproximação, que é o algoritmo de escalonamento de Graham. Bem, o que é a classe dos problemas NP difíceis, um problema H ele é NP difícil se e somente se existe um problema NP completo L que é Turing irredutível em tempo polinomial para H. Nós sabemos, que por definição os problemas NP completos eles são NP difíceis, então todo problema em NP completo está aqui em NP hard. E sabemos que se P for igual a NP, nós teremos problemas, NP hard, que serão resolvíveis em tempo polinomial. Porém, é importante ressaltar que mesmo que P seja igual a NP, nós ainda assim teremos problemas NP difíceis que não serão resolvíveis em tempo polinomial. Dentro da classe dos problemas NP difíceis, existem três tipos principais de problemas, que são problemas de decisão, problemas de pesquisa e problemas de otimização. Neste vídeo eu irei falar sobre os algoritmos aproximativos no contexto dos problemas de otimização. E o que consiste o problema de optimização? Problemas clássicos de optimização combinatória consistem em você ter um conjunto determinado de soluções para um problema e encontrar qual é a melhor solução para aquele problema, Entre problemas clássicos de otimização combinatória existem o problema do caixeiro viajante, o problema da mochila, dos pesos na mochila, o problema da cobertura mínima por conjuntos, o problema da floresta de Steiner e o problema da satisfatibilidade máxima. Todos esses problemas eles surgem em aplicações práticas, E esses problemas de otimização são problemas NP completos e, portanto, são problemas NP difíceis. E nesse cenário, que nós temos muitos problemas que são NP difíceis e que, a menos que P seja igual a NP, o que é improvável, nós não temos como resolvê-los em um tempo polinomial. Então é razoável sacrificar a otimalidade em troca de uma aproximação de boa qualidade, Então é interessante nesse contexto, por mais que nós não encontremos a solução ótima, que seria a melhor solução, nós podemos encontrar uma solução boa. Para os algoritmos de aproximação, um algoritmo como motivação, como principal motivação para os algoritmos para a criação dos algoritmos de aproximação, nós temos esse último trade-off aqui, a razão de sacrificar para que torne os problemas verdadeiramente viáveis, resolvíveis na prática. Então é por conta disso que surgem os algoritmos de aproximação. E ele não é simplesmente uma heurística, ele não vai atribuir valores, ele não pode atribuir, por exemplo, um valor muito ruim a uma determinada distância, enquanto ele apresenta valores bons a outro conjunto de distâncias. Esses algoritmos, eles garantidamente possuem limites que estão diretamente associados a uma solução ótima,
Então, é possível você não garantir a solução ótima, mas você garantir que toda solução ela vai estar, no pior caso, 80% do ótimo, por exemplo. É, é importante salientar que na área do estudo de algoritmos de aproximação, para alguns problemas, aproximar é tão difícil quanto resolver, né? Então, não são todos os problemas que a gente consegue aproximar de forma eficiente. Então, alguns problemas não admitem algoritmos de aproximação com razão melhor do que um certo limiar, a menos que P seja igual a NP. Então, se P for diferente de NP, existem algoritmos NP difíceis, onde a gente nunca vai poder garantir que o algoritmo consiga passar, se aproximar a mais de 80% do ótimo, por exemplo, né? Sempre vai existir um limiar. Do que consiste um problema de otimização, né? O problema ele tem três componentes principais, né? A gente tem um conjunto de instâncias, né? Que são as possíveis estados daquele problema, como a gente vai mapear uma entrada para aquele problema. É um problema em execução, né? Vamos dizer dessa forma. Nós temos um conjunto de soluções viáveis, só de I, para cada instância de I, ou seja, dado uma instância do problema, você tem um conjunto de soluções que está relacionado a essa instância, e também uma função que atribui um número, ou seja, val de S, a cada solução viável de S, né? Ou seja, seria o valor daquela solução, né? Se pensarmos, por exemplo, em um problema de buscas em um grafo com pesos, pode ser, por exemplo, o custo do caminho. Uma observação importante é que quando o conjunto de soluções de I, das soluções viáveis, né, que está associado a uma instância I, ele é vazio, então é dito que essa instância ela é inviável. Se esse conjunto possui um elemento, né, ou seja, pelo menos uma solução ou mais, dizemos então que essa instância ela é viável. Os problemas, né, de otimização, como nós vimos, né, nós temos esses componentes principais e basicamente nós temos problemas que se tratam de minimização ou de maximização, né? Ou você quer minimizar uma função de custo, por exemplo, ou você quer diminuir seu custo, ou maximizar uma função de ganho, por exemplo, né? Então, como esses problemas por natureza podem se tratar de problemas de minimização ou de maximização, é delimitado, né, esse nome problemas de otimização. Uma solução viável cujo valor é ótimo é chamada solução ótima. Então, a solução ótima nada mais é do que a solução com um valor mínimo para o problema de minimização ou uma solução com valor máximo para um problema de maximização. O OPT de I, né, seria o valor, ele armazenaria qualquer valor de uma solução ótima do meu conjunto de soluções para aquela instância I, onde essa estrela é uma solução ótima de I. Esse número só está definido se a instância I é viável, né? Isso é importante observar, porque justamente se minha instância I ela é inviável, o que seria um exemplo de uma instância inviável? Se eu estou trabalhando com um problema de grafos, onde eu tenho que mapear cidades como grafos, e eu quero a distância mínima daqui a, por exemplo, uma cidade na África, essa seria uma instância inviável pelo grafo ser desconexo, né? Considerando apenas viagem por terra. Esse é um exemplo de uma instância inviável. Algoritmos de... Perdão. Então, nós podemos definir formalmente o que são algoritmos de aproximação.
Considere um problema de otimização em que os valores das soluções de S são maiores do que zero para toda solução viável de S de qualquer instância do problema. Seja A um algoritmo que para toda instância viável I do problema devolve uma solução viável A de I, tal que o valor daquela solução A de I é menor ou igual a um valor alfa que multiplica o valor ótimo de I. Esse menor ou igual é para problemas de minimização, ou o valor de A de I é maior ou igual a um alfa para problemas de maximização. Esse alfa é chamado de razão de aproximação do algoritmo. O alfa ele assume valores sempre maiores ou iguais a 1 para problemas de minimização ou valores entre 0 e 1 para problemas de maximização. Então, para problemas de minimização, por exemplo, nós podemos não encontrar, né, o valor do ótimo, por ser muito custoso para um problema NP difícil, mas encontrando esse algoritmo aqui, é possível que a gente garanta que todos os valores para as dadas instâncias de I, elas são menores ou iguais a que, por exemplo, 3 vezes o valor ótimo ou 4 vezes o valor ótimo. Isso para um problema de minimização. E quando isso acontece, nós dizemos que esse algoritmo A, que é o algoritmo aproximativo ou alfa aproximativo, ele é um algoritmo 3 aproximativo, né? Ou em casos de maximização, onde esse alfa ele tem valores entre 0 e 1, ele pode ser um algoritmo, por exemplo, 0.5 aproximativo ou 0.6 aproximativo. É importante, é interessante, né, a gente observar que se estamos tratando de algoritmo, por exemplo, o algoritmo que eu apresentarei como exemplo, né, nesse vídeo, que é o escalonamento de Graham, ele é um algoritmo 2 aproximativo. Então, como ele é um algoritmo 2 aproximativo, nós sabemos que estamos trabalhando com um problema de minimização. Um algoritmo de aproximação, então, é uma alfa-aproximação de algum alfa. Uma aproximação para um problema de otimização é um algoritmo exato para o problema, ou seja, nós podemos observar, né, justamente por essas desigualdades aqui, que se a gente tem um valor igual a 1 de alfa, nós teríamos nesse caso aqui um valor menor ou igual ao ótimo. Como por definição nada pode ser melhor do que o ótimo, então obrigatoriamente esse valor aqui seria exatamente o ótimo. Para problemas de maximização, nós podemos observar um comportamento similar, né? Se o alfa ele for 1, então nós teremos que esse algoritmo de aproximação ele retornaria um valor que seria maior ou igual ao ótimo, mas sabemos que nada pode ser melhor do que o ótimo, logo, obrigatoriamente, esse algoritmo ele seria um algoritmo exato e a solução seria ótima. Então, isso acontece quando nós temos um algoritmo, uma aproximação, basicamente um algoritmo exato. Bem, como o valor de OPT de I é em geral tão difícil de calcular quanto uma solução ótima do problema, para demonstrar que o algoritmo é uma alfa-aproximação, é essencial ter boas delimitações para o valor OPT de I. A gente vai poder entender melhor o que são essas delimitações para o valor OPT de I quando nós fizermos o exemplo do algoritmo alfa-aproximativo. A, que é o algoritmo de aproximação, para o problema é polinomial se existe um polinômio P, tal que o consumo de tempo do algoritmo é limitado polinomialmente. Isso quer dizer o quê?
que existem algoritmos de aproximação que são limitados em tempo polinomial e que eles aproximam, eles são criados, né, para resolver problemas NP difíceis, que são problemas que a gente não consegue resolver polinomialmente. Se o problema ele é NP difícil, então é improvável que exista um algoritmo polinomial exato para o problema, né, como dito anteriormente, a menos que P seja igual a NP. Então, para não deixar esses problemas sem resolver, algoritmos de aproximação são uma forma, né, de você garantir boas soluções, apesar de não serem as ótimas soluções. Então, para a gente poder estudar um algoritmo alfa aproximativo, eu trouxe aqui um problema clássico, que é um problema de escalonamento, um problema de escalonamento de tarefas, né? Um problema bastante conhecido nos contextos de produção industrial e de sistemas operacionais. Esse problema do escalonamento de tarefas em máquinas. Aqui é uma versão para fins didáticos, uma versão reduzida do problema. É um problema de escalonamento simples, né? A gente faz algumas considerações. Então, dadas m máquinas idênticas e n tarefas com tempos de execução pré-determinados, devemos encontrar uma atribuição das tarefas às máquinas que minimize o tempo máximo de operação de qualquer uma das máquinas. Ou seja, né, nós queremos distribuir essas n tarefas para as m máquinas de forma eficiente, de forma que a máquina que vai demorar mais tempo demore o menor tempo possível. Aqui a gente tem uma visão um pouco mais formal do problema. Essa seria a representação de uma instância do problema, né? De uma entrada do problema. Então, o problema seria composto por inteiros positivos mn, que são essas duas entradas, as duas primeiras entradas aqui, em um vetor de tempo t, onde esse vetor de tempo t ele conteria o valor, né, de tempo associado a cada tarefa. Então, o m seria o meu número de máquinas, n seria o meu número de tarefas e t o tempo associado a cada tarefa. Então, na posição 1 eu teria o tempo associado à minha tarefa 1, na posição 2 o tempo associado à minha tarefa 2, e assim em diante, até na posição até na posição n eu ter o valor de tempo para a tarefa n. Então nós queremos, né, encontrar uma partição M1 até MM. Nós teremos uma quantidade de elementos aqui exatamente igual à quantidade de máquinas, justamente porque cada elemento desse conjunto aqui vai ser designado a uma máquina, e esse novo conjunto gerado ele deve ser uma partição do conjunto de tarefas, justamente, né, para que a gente consiga atribuir as tarefas às máquinas, de forma que, por exemplo, eu não tenha a mesma tarefa em máquinas diferentes. E isso vai garantir, né, que a união de todas as máquinas contemple todas as tarefas possíveis e a interseção entre as máquinas seja vazia. E o que nós queremos, né, é encontrar essa partição de forma que nós minimizemos o tempo de execução da máquina mais lenta. O custo do escalonamento, nesse caso do escalonamento da tarefa, ele é o tempo da máquina mais lenta, né? Ou seja, é o tempo da máquina que vai parar por último, o tempo da máquina que vai ficar mais tempo executando a minha tarefa. Então, dado os valores de m, n e t, nós devemos encontrar um escalonamento de custo mínimo. Então, nós temos aí um clássico problema de otimização combinatória. Aqui nós podemos ver uma instância desse problema, né? Nós temos aqui 3 máquinas, máquina 1, a máquina 2 e a máquina 3. E nós temos um total de 7 tarefas, cada uma com um peso de tempo diferente, né?
e o que nós queremos é justamente encontrar a melhor combinação dessas tarefas nas máquinas. O critério de Graham, né, o escalonamento de Graham, ele produz o seguinte escalonamento. Ele produz esse conjunto aqui, que é justamente o que temos aqui nesse exemplo, né? Nós temos a tarefa 1, a tarefa 6 e a tarefa 7 para a máquina 1, a tarefa 2 e a tarefa 5 para a máquina 2, e a tarefa 3 e a tarefa 4 para a máquina 3. Esse escalonamento ele tem o custo de 12, né? Para calcular o custo basta a gente somar os custos de tempo, e como o custo é delimitado pela máquina mais lenta, nesse caso aqui seria a nossa máquina M1, a gente pode ver que ela vai ter o maior custo total de tempo possível, né? Que é T1 mais T6 mais T7. Se a gente olhar os valores aqui de T1, de T6 e de T7, somando, nós temos o custo total de 12. Perceba que nós poderíamos ter feito, né, a seguinte partição. 1, 7, 2, 4, 6, 3, 5. Essa seria uma solução para essa instância de problema aqui. E essa solução que foi apresentada usando essa configuração, né, 1, 7, 2, 4, 6, 3 e 5, se a gente vier aqui, a gente vai ter, no pior caso aqui, né, a máquina mais lenta seria essa última aqui, que executaria a tarefa 3 e a tarefa 5, onde a tarefa 3 teria peso 1 e a tarefa 5 teria peso 9. Então, o custo total seria 10. Esse problema de escalonamento, ele é um problema NP completo, portanto NP difícil, mesmo para duas máquinas. O primeiro algoritmo de aproximação para o problema, ele foi descrito e analisado por Graham e usa o critério muito simples, que é o de alocar as tarefas uma a uma, destinando cada tarefa à máquina menos ocupada. Ou seja, a gente vai pegar tarefa por tarefa. A primeira tarefa vai ser designada à máquina que tem menos tarefa alocada, certo? Então, que tem menos tempo para executar suas tarefas, que tem um menos valor de peso de tempo. O que vai acontecer é que, em início, vai ser alocado uma tarefa por máquina, né? Até contemplar todas as máquinas, e a partir daí, esse algoritmo vai fazer justamente uma busca no momento em que é preciso alocar uma nova tarefa. Então, assim que chega uma tarefa, ela é alocada para a máquina que estiver menos ocupada. Ele é um algoritmo, né, como se fosse um algoritmo guloso. Ele vai considerar o melhor ganho momentâneo, o melhor ganho naquele momento para cada tarefa. Então aqui a gente tem o código, né, o algoritmo do escalonamento de Graham. A gente tem o pseudocódigo com entradas MNT. Então, para J de 1 a M, faça MJ. A gente vai rodar vai criar, né, M elementos que vão ser partições do conjunto formado por N. Inicialmente, a gente vai preencher cada conjunto desse como vazio, e aí a gente vai percorrer as N tarefas. E seja K uma máquina tal que o tempo, que o custo dela é mínimo, né? Então a gente vai alocar essa nova tarefa para cá e então devolver um novo, então devolver, né, por fim, um mapa, uma partição, na verdade, do conjunto de N, em M partes. Perceba que esse é um algoritmo relativamente simples e ele consegue resolver o nosso problema
de forma que ele é um algoritmo 2 aproximativo do algoritmo. Ele é 2 aproximativo para o problema de escalonamento. E então nós temos o algoritmo de escalonamento de Graham. Nós utilizamos, né, aquele conceito simples de verificar qual é a máquina que está menos ocupada no momento para atribuir a tarefa. E sobre o valor ótimo desse problema, do problema de escalonamento, nós podemos afirmar algumas coisas. A primeira é que o maior tempo entre as máquinas deve ser maior ou igual à tarefa mais lenta. Isso é um pouco óbvio, né? Porque nós não podemos fazer com que o maior tempo, né, entre uma das máquinas seja menor do que a tarefa mais lenta, porque uma das máquinas precisa justamente executar essa tarefa. Nós também podemos afirmar que o maior tempo entre as máquinas deve ser maior ou igual à soma dos tempos das n tarefas dividido igualmente entre as m máquinas. Ou seja, né, se a gente fizer uma média ali entre as máquinas, nós sabemos que obrigatoriamente o valor ótimo deve ser maior ou igual àquele valor de média. Para aquele problema, né, para aquela instância que foi apresentada, nós temos que, por exemplo, a média, se nós dividimos os valores das tarefas, a soma dos valores de tarefas pela quantidade de máquinas, a média seria 9,666, seria essa dízima aqui. E a gente sabe que o valor de ótimo, ele é obrigatoriamente maior ou igual a 9,6, né? E como nós sabemos que os valores são inteiros, né, dessa instância de problema, as somas dos pesos do tempo devem ser inteiros, então nós sabemos que obrigatoriamente o melhor valor seria 10, porque nós encontramos uma solução de valor 10. Isso quer dizer o quê? Que essa solução aqui, ela tem custo 10, ou seja, ela é uma solução ótima. Ela é a melhor solução possível dado o conjunto de soluções dessa instância de problema. E essas duas definições aqui, né, esses dois limites do valor de otimidade é o que vai ajudar a gente a justamente provar que o algoritmo de escalonamento de Graham ele é 2 aproximativo. Bem, o algoritmo de escalonamento de Graham ele é uma 2 aproximação polinomial para o problema de escalonamento, né? Dado o problema de escalonamento MNT, quando n é maior ou igual a m. Perceba que no caso em que m ele é menor do que n, nós temos seria uma solução, seria um problema fácil da gente resolver, né? Basta a gente atribuir uma tarefa a cada uma das máquinas, como o número de máquinas seria maior do que o número de tarefas, não haveria nenhum problema. Porém, quando o número de tarefas ele é maior ou igual ao número de máquinas, nós temos a garantia de que aquele algoritmo de escalonamento de Graham, o valor máximo, né, o valor de custo da minha máquina mais lenta, ele é menor ou igual 2 vezes o valor de ótimo. Nós podemos, né, fazer esse cálculo, se quisermos, pela solução que ele apresentou aqui, certo? Nós temos um valor de custo 12, então esse valor ele é obrigatoriamente menor do que 20. Né? Então ele garante, por exemplo, a gente sabe que o custo da melhor solução seria 10. A gente não encontrou a melhor solução, porém a gente garante que todas as soluções que são
que serão encontradas, né, serão, no pior dos casos, né, 20, que seria duas vezes o valor de ótimo. E o que é que vai garantir isso? Bem, o que vai garantir isso aqui são justamente esses dois limitantes aqui que a gente utilizou anteriormente. Se nós formos analisar o pseudocódigo aqui, antes de executarmos a linha 4, né, se analisarmos, nós podemos fazer a seguinte consideração. Aqui na linha 3, seja cá uma máquina tal que o tempo, né, o custo de MK ele é mínimo, então nós sabemos que nós vamos pegar a máquina ao qual será atribuída a nova tarefa, pois foi a máquina considerada com a máquina menos ocupada. O que acontece é que o custo dessa máquina agora vai ser o quê? Vai ser o custo anterior que ela tinha, que foi considerado o menor custo dentre todas as máquinas, mais o custo dessa nova tarefa que será atribuída a ela, certo? Só que nós sabemos que o custo anterior dela, obrigatoriamente, ele é o quê? Ele é menor do que a média ponderada dos custos, do custo de cada máquina. Ou seja, se nós somarmos o valor de todas as tarefas e dividirmos pela quantidade de máquinas, nós vamos obter aquele valor de 9,666 e assim vai, né? Uma dízima. E por garantia, esse valor de MK ele é menor do que aquele valor. Por MK ser obrigatoriamente Perdão, tive um problema com o computador aqui, mas retornando. Como nós sabemos que esse valor de MK ele é menor do que aquele valor de média, nós podemos concluir que o valor de MK até então ele é menor do que o valor ótimo. E a gente sabe que esse valor de máquina que será atribuído a ele também, ele é menor do que o valor ótimo, justamente porque a gente sabe que o valor ótimo ele é maior do que o maior tempo entre as máquinas, é, justamente porque o maior tempo entre as máquinas deve ser maior ou igual à tarefa mais lenta, o que faz com que a gente consiga dizer que o valor ótimo de I obrigatoriamente é maior ou igual à máquina mais lenta. Então, mesmo no pior caso, onde essa nova tarefa aqui vai ser a tarefa mais lenta de todas, nós temos a garantia de que o valor de tempo dela é menor do que o valor de OPT de I. Então, o novo valor que será atribuído a MK após a execução da linha 4, obrigatoriamente, é menor que duas vezes OPT de I. E se isso é válido para cada instância de J, isso é válido para todas as instâncias, né? Então nós podemos dizer que obrigatoriamente o valor que de maior custo dentre todos esses valores que serão atribuídos às máquinas é obrigatoriamente menor ou igual a duas vezes o valor OPT daquela instância. Por fim, nós podemos concluir que, quanto ao tempo de execução, né, é fácil ver que esse algoritmo de escalonamento de Graham, ele roda em tempo polinomial, já que ele depende de m e de n, e a gente sabe que o m ele é menor ou igual a n, né, no caso em que não, é um problema de fácil resolução, atribuir uma tarefa a cada máquina, mas caso contrário, nós sabemos que m é menor ou igual a n, então esse algoritmo ele tem execução polinomial, em tempo polinomial. Então nós podemos ver, né, chegar à conclusão de que nós pegamos um problema em que a gente tem uma forma
é um problema NP hard, um problema NP difícil, então é um problema que a otimalidade dele é difícil de ser encontrada, porém nós podemos garantir que as soluções que serão encontradas serão soluções boas ou terão uma relação direta com o valor de otimalidade. Então, na prática, né, enquanto nós ainda não descobrimos se P é igual a NP, nós, mesmo não podendo resolver alguns problemas NP difíceis de forma exata, nós conseguimos encontrar soluções aproximadas. Obrigado.